Olá, queridos. Estamos aqui para mais um vídeo de estudo e o tema de hoje é Seja Determinado. Está lá em Jó, capítulo 22, versículo 28, que diz assim: Determinando tu algum negócio, ser-te firme e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Vamos orar por essa palavra? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por esse momento tão precioso, Pai, que é poder ouvir da tua palavra, é poder, Senhor amado, estudar a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito tenha plena liberdade para falar conosco nesse dia. Ó Pai, em nome de Jesus, que toda resistência caia por terra, toda incredulidade caia por terra, todo desânimo caia por terra, toda opressão caia por terra agora, em nome de Jesus. Libera a tua palavra, libera a tua presença, traga cura, traga restauração, traga libertação, traga, Senhor amado, a salvação para cada um dos teus filhos. Que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém, amém. Seja determinado. A determinação é uma forte inclinação para alcançar algo desejado. Podemos também, queridos, definir que a palavra determinação é como a qualidade de permanecer firme num objetivo. Trata-se de uma qualidade imprescindível para uma pessoa alcançar um sonho. O texto que nós lemos como base nos ensina que quando uma pessoa determina fazer algum negócio, ele fica firme no seu propósito. E eu gostaria de falar hoje sobre 3 lições sobre determinação. A primeira lição, queridos, ser determinado é uma questão de escolha e decisão. Ser determinado é uma questão de escolha e decisão. Está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então veja o que Daniel e seus amigos tomam de posicionamento. Eles estavam ali para serem avaliados junto com outros jovens da idade deles, para serem futuros gerenciadores ali com o rei. Mas Daniel se propôs a não se contaminar, porque ele sabia que todas as comidas, tudo que o rei mandava que eles comessem, era consagrado a ídolos, era consagrado a deuses daquela época. Então Daniel fala para o eunuco que ele iria comer só legumes, ia beber água, mas que ele não iria comer nada daquilo que eles estavam trazendo. Veja que a responsabilidade do eunuco sobre Daniel e seus amigos é que eles tinham que aparentar saúde, que eles não estivessem abatidos e que eles não perdessem peso. Porque se isso acontecesse na hora que o rei colocasse os olhos neles, esse eunuco poderia ser morto. Então, queridos, a palavra diz que o Senhor sustentou em todos esses dias em que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se colocaram para se santificar, jejuar, buscar a presença do Senhor, para que Deus trouxesse para eles a sabedoria. Em nenhum momento houve um abatimento ou perda de peso, pelo contrário, eles estavam bem, e no momento em que foram avaliados, eles foram escolhidos para estar junto com o rei ali na Babilônia. Um homem é realizador por excelência. O homem é realizador por excelência. Veja que Daniel, ele teve um propósito, ele foi firme naquilo. E quando nós colocamos isso no nosso coração, de não nos contaminarmos, amados, nós vamos só colher frutos da nossa escolha. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, diz assim: E Deus disse, façamos ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre o peixe, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra.
Assim Deus criou o ser humano, o homem, e a sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem, e a mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeita sobre a terra. Não tenha domínio sobre os peixes, sobre o mar, tenha domínio sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja que diz aqui, que Deus criou o homem. Deus criou o homem, amados, para frutificar, para dominar e sujeitar a terra. Deus criou com capacidade para lançar bases para o seu futuro através das suas escolhas. Não se contaminar com a porção do rei foi uma escolha, consequentemente, uma decisão de Daniel, que determinou no seu coração. E isso é muito importante. Quais são as nossas escolhas diante do que nós estamos vivendo hoje? Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpe as suas mãos, pecadoras, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, amado, olha só qual é a nossa escolha. A nossa escolha é resistir, é não cair na cilada do diabo, é não se contaminar com as coisas desse mundo, é viver uma vida no propósito de Deus, é ter as escolhas, sim, o desejo de viver aquilo que Deus tem para nós. Em João capítulo 7, versículo 17, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá o respeito, o seu ensino, e se ela é de Deus ou fala por mim mesmo. Então olha só, a doutrina de Deus, ou o ensino de Deus, é o que vai nos ajudar a vencer, a romper, a passar por todos esse momento que nós estamos vivendo. Em Romanos capítulo 2, versículos 6 e 8, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna, e persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para aqueles egoístas que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, querida, a escolha é minha, a escolha é sua. Então, Deus nos dá condições para que nós possamos viver o melhor do que Ele tem para nós nessa terra. Deus nos fez assim. Nós somos seres pensantes, e o nosso Criador nos deu esse direito de escolher e decidir. Você pode até decidir entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós somos resultado das nossas escolhas. Amém, queridos? A segunda lição: a determinação é um dos segredos para a prosperidade. Em tudo, queridos. Lá em Daniel capítulo 6, versículos 7 a 10 e o versículo 28, diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sessione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, o rei seja jogado, não ao Senhor rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancionou o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos, dos persas, e que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento do interdito. E quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e o seu quarto, no andar de cima, as janelas ele abriu para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele punha de joelho e orava e dava graças diante do Senhor Deus, como era de costume. No versículo 28, Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e do Persa. Amados, a escolha de Daniel foi uma escolha de ir contra o propósito do rei ali. Porque na verdade havia uma trama entre as pessoas que estavam ao lado do rei contra Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Porque sabiam que eles não se dobravam diante dos deuses deles.
E como eles estavam enciumados pela prosperidade que Daniel já estava alcançando, eles começaram a falar com o rei Dário, para que ele colocasse uma lei, para que toda vez que tocasse, soasse a corneta ali, no som, todos tinham que dobrar o joelho diante dos deuses. Mas Daniel em nenhum momento se dobrou. Daniel sabia que aquele que não fizesse isso seria colocado como a sentença de morte. E assim aconteceu. Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus trouxe um grande livramento. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha e o Senhor trouxe um grande livramento. Porque olha o que diz no versículo 28. Daniel prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro e do Persa. Nos 3 reinos que houve essa perseguição, eles prosperaram porque decidiram fazer a vontade de Deus. A determinação, querido, fez toda a diferença na vida de Daniel. Quando ele determinou não se contaminar com a porção do rei, ele foi promovido de escravo para governador. E foi esta mesma determinação que levou e continuar orando somente ao seu Deus. E não se dobrou de joelho diante do rei Dário para lhe dar petições. No versículo 28, como nós lemos, fala o quê? Que ele prosperou em tudo o que ele fez. Amado, quando nós decidimos obedecer à voz de Deus, quando nós temos isso como propósito, como determinação na nossa vida, nós só iremos desfrutar das bênçãos de Deus. Porque o Senhor vai abençoar e vai honrar a sua palavra na sua vida. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus. Ah, queridos, guarde a fé, guarde a palavra do Senhor, viva! Amados, nós vamos viver cada dia mais sendo pressionados a não viver o propósito de Deus, a se dobrar diante das condições que o mundo está regendo. Mas em nome de Jesus, você vai vencer, você vai ser firme no propósito do Senhor, e o Senhor prosperará o seu caminho. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: mas aquele que atenta o bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas é operoso, praticante, e esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, queridos? Queridos, você precisa entender que as dificuldades não estão aí para parar você, mas sim para torná-lo um vencedor e experiente na palavra do Senhor. Para isso, o Senhor Jesus Cristo chamou para ser vitorioso. Todo cristão precisa compreender que ele é mais que vencedor em Cristo Jesus, queridos. Como está escrito lá em Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Terceira lição: pessoas determinadas nunca desistam. Pessoas determinadas nunca desistem. Neemias capítulo 1, de 1 a 4 diz assim. Preste atenção, eu vou ler Neemias capítulo 1, eu vou ler Neemias capítulo 2 e capítulo 6. Olha no capítulo 1, de 1 a 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Susa. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província e estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. E quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante dos céus. Olha só, queridos, quando Neemias pergunta como que estava o seu povo que tinha sido escravizado,
Eles trazem um relatório da destruição de Jerusalém. Neemias, que era um simples copeiro, ele ouve essa palavra e começa a chorar, lamentar e jejuar e ora ao Senhor. Lá em Neemias capítulo 2, de 4 a 5, diz assim, olha a atitude de Neemias. O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se for de agrado do rei, é que este teu servo encontrou favor em sua presença. Peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu possa reconstruir. Olha só que Neemias não ficou parado, Neemias jejuou, orou, mas Neemias chegou até o rei, e o rei percebeu que ele estava triste e perguntou o que estava acontecendo com ele, e ele falou para o rei, eu peço que me deixe voltar para ajudar, para que eu possa reconstruir o que foi destruído. Neemias 6, versículo 15 e 16. A reconstrução da muralha foi determinada ao 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Oh, queridos, Neemias enfrentou uma grande resistência, porque aqueles que haviam destruído Jerusalém, aqueles que haviam derrubado os muros, aqueles que tinham queimado as portas da igreja, esses estavam ali olhando o que Neemias ia fazer. Mas Neemias, no poder de Deus, Neemias na permissão de Deus e no propósito, na determinação daquilo que ele colocou no coração, ele se propôs a jejuar, ele se propôs a buscar a Deus e ele se propôs a cumprir com o propósito de Deus. Deus não permitiu que aqueles inimigos pudessem fazer qualquer coisa contra Neemias. Olha que eles ameaçavam a Neemias, eles tentavam de todas as formas desmotivar. Amado, quantas vezes nós somos desmotivados com coisas que acontecem diante de nós? Porque o inimigo, ele não quer que você prospere, mas em nome de Jesus, você vai ser determinado. Você vai olhar para o propósito de Deus, vai ser firme e o Senhor vai te dar a vitória. Deus sempre honra as pessoas determinadas. Neemias recebeu a Hanani um relatório negativo de sua pátria, dizendo que os que sobreviveram no exílio estavam em grande aflição de humilhação. Os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas queimadas. Mesmo diante desta situação total de adversidade, ele não desanimou. Preste atenção, queridos. Neemias se levantou, venceu todas as oposições, liderou a reconstrução do muro de Jerusalém, vencendo muitas as oposições, nos ensinando que as pessoas determinadas nunca desistem. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, amado, seja firme, não esmoreça diante das provações, não permita que o desânimo venha e te abate, em nome do Senhor Jesus. Jó capítulo 22, versículo 28 diz assim: determinará tu algum negócio, será firme, a luz brilhará aos teus caminhos. Com Daniel e Neemias, aprendemos que uma pessoa determinada vence a qualquer adversidade em sua vida, pois o Deus a quem servimos nos criou para vencer. Aleluia! Por isso podemos declarar, como está escrito lá em Filipenses 4:13, que podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Em Romanos 8:37 diz assim: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amados, eu profetizo uma unção de determinação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nada vai impedir de você prosperar, nada vai impedir de você alcançar, de ter êxito, nada vai impedir de você caminhar. Não permita que as coisas que você está vivendo, que está lidando, venha trazer um desânimo, uma resistência ao ponto de você não conseguir dar um passo.
Então, como nós aprendemos aqui, queridos, seja determinado, é uma questão de escolha e decisão. Qual é a tua decisão hoje? Você quer ser firme? Você quer vencer? A determinação é um dos segredos para a prosperidade. Então, quando você tem propósito, você rompe e é próspero. As pessoas determinadas nunca desistem. E eu quero orar por essa palavra, para que você rompa em todos os caminhos. O Senhor é contigo. A palavra do Senhor está liberada no teu coração. A unção de Deus está sobre ti e o Senhor vai te dar vitória. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença e o teu poder venha restaurar agora os sonhos e os projetos dos teus filhos. Venha restaurar o altar de oração, o altar, Senhor amado, de entrega. Senhor, que haja sim, Senhor, renúncia das coisas malignas e que haja sim, Senhor, uma entrega para a santificação, para a purificação, para buscar o teu propósito. Pai, ajuda o teu filho a vencer, a romper e caia por terra toda resistência, caia por terra toda opressão, caia por terra tudo aquilo que possa tentar desestimular o teu filho. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Traga, Senhor, a vitória para o teu filho e que ele venha a ser determinado diante da tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém. Que a palavra do Senhor prospere no teu coração, que o Senhor te conduza no teu caminho e que você possa ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Deus abençoe, querido. Compartilhe esse vídeo para aqueles que você conhece. Tenho certeza que ele será abençoado com essa palavra. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus.